Namastê! Namastê, somos do Devalaya Ashram. Quero agradecer os novos inscritos, peço que compartilhem o vídeo, deem um like e se inscrevam no nosso canal. Sigam a gente também nas redes sociais, nós estamos no Instagram como @Devalaya_Ashram e no Facebook como Devalaya Ashram. Hoje temos mais um depoimento interessante e vamos falar sobre aquelas abduções estranhas que acontecem normalmente com muitos de nós. Você que está nos assistindo aí pode já ter passado por isso. Às vezes você acha que tem até sonambulismo, porque você deita num lugar e acorda em outro. Então, escutem o relato da Quitéria e depois a gente volta para comentar. Hoje eu trago o relato de 3 experiências que eu tive que têm alguns pontos em comum. Certa vez, à noite, eu ouvi uma voz metálica pronunciar uma palavra numa língua estranha. E de repente, eu senti que estava atravessando a janela do quarto, que estava fechada. Então, me senti flutuando acima da cama e aos poucos fui descendo até me encaixar no meu corpo novamente. Daí, apareceu uma pequena mão com 4 dedos longos diante dos meus olhos. Aquela mão, que parecia de um Grey, fazia movimentos para a direita e para a esquerda, e a minha cabeça fazia os mesmos movimentos. Eu obedecia automaticamente, era como se a ordem para me mexer viesse da minha própria mente. De repente, aquela mão sumiu e eu acordei. Daí eu percebi que estava na cama errada, pois eu costumava dormir no quarto ao lado. Numa outra ocasião, durante a madrugada, no astral, eu me vi sentada na cama e ao olhar para a porta do quarto eu vi um ser me observando. Ele era alto, sua pele era cinza e enrugada e a cabeça era grande, mas diferente dos outros Greys tradicionais que a gente ouve falar, né, e que alguns têm contatos, seus olhos eram pequenos. Ele era tão alto que ficava arqueado na porta. Imediatamente eu saí correndo atrás dele. Eu não sei bem o motivo, mas eu sentia muita raiva dele e o perseguia querendo destroçá-lo. Durante a perseguição eu tentava agarrá-lo e sentia como se minhas mãos tivessem garras. De repente, eu acordei no quintal de casa, ainda sentindo toda aquela agressividade e me perguntando onde fora parar aquele ser que eu estava caçando. Eu demorei um tempo para me localizar e entender toda a situação. Bom, a terceira experiência que eu tive foi uma abdução que ocorreu na cozinha de casa. Eu me vi flutuando acima do chão e ao olhar para o teto vi 6 Greys atravessando o telhado, como se a matéria não existisse. 2 deles inseriam algo em minha cabeça pela parte de trás, e os outros inseriam e monitoravam uma espécie de objeto metálico. Eles colocaram isso na minha barriga. Esse instrumento girava nos sentidos horário e anti-horário ao mesmo tempo, o que me causava dor e uma sensação de congelamento. Quando eu olhei para a porta da lavanderia, vi que estava aberta e que pequenas sondas entravam e saíam por ali. A casa estava toda iluminada por elas. Durante toda a abdução, a minha cachorra esteve ao meu lado, observando calmamente tudo o que acontecia. Ela parecia saber o que estava acontecendo. Estranhamente, os Greys pareciam se comunicar com ela. Bom, de manhã, para minha surpresa, eu acordei no chão da cozinha. Como vocês puderam ver, essa abdução é muito comum. A pessoa relata estar sentada no sofá assistindo televisão e depois ela acorda na cozinha
no meio da cozinha, sem saber o que está acontecendo. Muitas vezes, como comprova que é uma abdução, é que às vezes ela volta, como no caso da Quitéria, e ela está na mesma posição e lembrança da vivência que ela estava passando naquele momento, né? Às vezes ela tem a memória, né, Mal? Às vezes acontece. Já aconteceu algumas vezes comigo quando eu era criança, algumas abduções, e deve ter acontecido com alguém também, de você estar dormindo de um lado da cama e no dia seguinte você acordar e estar dormindo do outro lado da cama, ou então com o pijama trocado, né? Existe até um filme, né, Pri? Se chama Realidades Paralelas. É muito interessante para quem sofre, né, ou vivencia esse tipo de situação com abdução. É um filme que mostra essa realidade. Você se ver num local, em outro, em várias dimensões ao mesmo tempo. Então, é interessante, vocês procurem aí e assistam esse vídeo para expandir um pouco mais o conhecimento. Porque é bem comum, né? Você tá num lugar e acordar em outro. Então esse foi mais um relato, né? Vocês continuem ligados, se inscrevam no nosso canal, como o Maurício pediu. E é isso, nós agradecemos a todos vocês. Gratidão! Gratidão!